Nós podemos mudar nosso destino. Gostaria de escrever sobre o destino, mas é preciso que se saiba que as pessoas, muitas vezes, pensam que predestino e destino significam a mesma coisa. A diferença, no entanto, é radical. O predestino é algo que já está determinado desde antes do nascimento, ao passo que o destino pode ser definido pelo ser humano. Todos já devem ter vivido a situação de seus desejos e aspirações não se realizarem com facilidade. Isso se deve, como disse, aos limites do predestino de cada indivíduo, que já estão determinados e, evidentemente, não podem ser ultrapassados. Por conseguinte, seria essencial a pessoa conhecer claramente os limites de seu predestino. Todavia, isso é muito difícil. Aliás, pode-se dizer que é quase impossível. O desconhecimento desse limite leva o ser humano a traçar planos superiores à sua capacidade e ter esperanças descabidas que o levam ao fracasso. Se, nessas ocasiões, ele se der conta disso, recuar e depois começar de novo, certamente o sofrimento será menor. Contudo, por não conhecer os limites do predestino, ele persiste a todo custo em seus planos, o que acaba aumentando o fracasso. Evidentemente, isso decorre também pelo fato de se subestimar o rigor do mundo. Assim sendo, a maioria das pessoas falha nas tentativas de recuperação ou encontra empecilhos para recomeçar, só tomando consciência da realidade após amargas experiências. Felizes aqueles que conseguem despertar para isso, pois, lamentavelmente, há muitas pessoas que, mesmo chegando ao estado de extrema infelicidade, permanecem até a morte sem despertar para essa realidade. Referi-me ao destino das pessoas que não possuem uma fé. Nesse ponto, as que a possuem são diferentes. A esse respeito, devo abordar pelo aspecto espiritual e dizer que todos os sofrimentos são ações purificadoras. Quando me refiro às ações purificadoras, poderão pensar que elas se limitam à doença. Todavia, isso não procede. Tudo que nos traz preocupações ou sofrimentos são ações purificadoras. Por exemplo, ser vítima de fraude, de incêndio, de acidente, de roubo, passar por uma tragédia familiar, fracasso e prejuízo comercial, sofrer por conta de questões financeiras, conflito conjugal, contendas entre pais e filhos ou entre irmãos, desentendimento entre parentes e amigos, etc. Tudo faz parte da ação purificadora. Já que, normalmente, as nuvens espirituais são eliminadas por meio do sofrimento, enquanto elas existirem, não há como escapar dele. Dessa maneira, a condição absoluta para melhorar o destino é a redução das nuvens espirituais. No momento em que a alma se tornar purificada até certo grau, a purificação não será mais necessária. Por conseguinte, a infelicidade se transforma em felicidade. Sendo esta a verdade, a boa sorte não se espera de braços cruzados, conforme afirma o ditado, mas sim purificando. Como já disse, se a fé é o meio para purificar a alma sem sofrimento, é óbvio que não haja felicidade de forma alguma para os descrentes. Entretanto, uma vez que existem diferenças no âmbito da fé, se ela não tiver uma força extraordinária, a verdadeira felicidade não será alcançada. Daí a necessidade de se reconhecer a Igreja Messiânica como uma religião que corresponde a essa condição. Por Meishu Sama, em 25 de outubro de 1952, coletânea
Alicerce do Paraíso, volume 3. Camadas do mundo espiritual. Já expliquei que o mundo espiritual é constituído de 3 planos: paraíso, intermediário e inferno. Vou expor sua estreita relação com o destino do ser humano. Cada plano se subdivide em 60 camadas, de modo que no total são 180 camadas, as quais denomino camadas do mundo espiritual. O ser humano nasce neste mundo por desígnio de Deus. Deve-se por isso que o ideograma Mei, desígnio, da palavra Seimei, vida, é o mesmo Mei da palavra Meirei, comando, ordem, desígnio. Eis uma pergunta que qualquer pessoa faz: qual é a razão de o ser humano ter nascido neste mundo? Enquanto não compreender verdadeiramente essa razão, não há como ele ter um comportamento correto e alcançar a paz interior, além de correr o risco de levar uma vida vazia e ociosa. Então, qual é o propósito de Deus? É fazer deste mundo um mundo ideal, ou melhor, é construir o paraíso terrestre. Não é difícil imaginar quão grandiosos e inexprimíveis são as proporções e os projetos dessa construção. Nesse sentido, a história mundial de até agora não passou da preparação dos alicerces. Deus, concedendo diferentes missões e características a cada pessoa e alternando a vida e a morte, está fazendo evoluir seu plano em direção ao objetivo almejado. Portanto, devemos saber que o bem e o mal, a guerra e a paz, a destruição e a construção são processos necessários à evolução. Como já explanei de modo detalhado, atualmente estamos no período que denomino transição da noite para o dia. O mundo está exatamente a um passo de dar um grande salto em direção a uma nova era, e a humanidade pronta para alcançar um alto nível de cultura, libertando-se da selvageria. Com isso, a guerra, a doença e a pobreza terão fim. Evidentemente, o jorei exercerá um papel fundamental, e o seu surgimento é o prenúncio dessa mudança. Deus, seguindo seu propósito, emite ininterruptamente ordens ao ser humano. De que forma isto ocorre? Em uma das camadas do mundo espiritual, existe a matriz de cada indivíduo que denominei de Yukon. Primeiramente, Deus emite ordem ao Yukon, e este, por sua vez, a transmite por meio do elo espiritual à alma neste mundo, que está no centro do corpo espiritual do ser humano. No entanto, é muito difícil captar a ordem divina. Somente quem possui corpo espiritual purificado até certo ponto é que consegue. A maioria das pessoas não percebem a ordem divina devido ao bloqueio causado pelas muitas nuvens espirituais e pela ação dos espíritos malignos que se aproveitam dessas nuvens. A prova disso é que muitas vezes aquilo que foi planejado não corre a contento, ou o destino acaba tomando um rumo sequer imaginado. Isso pode ocorrer com qualquer pessoa. Além disso, é possível que o ser humano se sinta constantemente governado por algo, ou então tenha que seguir um destino sem que nada possa fazer a respeito. É que, de acordo com a camada em que Yukon se encontra no mundo espiritual, há diferença na missão e também no destino. Isto é, quanto mais alta estiver a posição do Yukon da pessoa naquele mundo, maior e mais elevada será a missão recebida de Deus e mais afortunada ela será. Por outro lado, quanto mais baixa for a posição do Yukon, menos feliz será a pessoa. E quando aquele atingir a última camada inferior, ela será extremamente infeliz. Isso porque as camadas superiores correspondem ao paraíso, um mundo de alegria, onde não existem doença e conflito, e os recursos materiais são abundantes. Em contraposição,
As camadas inferiores correspondem ao mundo de sofrimentos, repleto de doença, conflito e pobreza. Nesse sentido, para ser verdadeiramente feliz, o ser humano deve, antes de mais nada, elevar a posição do seu Yukon no mundo espiritual. Então, como conseguir isso? A única maneira é purificar o corpo espiritual. Basicamente, conforme a quantidade de nuvens espirituais, o corpo espiritual pode elevar-se ou decair. O espírito purificado sobe por ser leve, e o espírito nublado desce por ser pesado. Para tornar-se uma pessoa de espírito purificado, é preciso somar boas ações e acumular virtudes. Para tal, é necessário despender tempo e esforços consideráveis. Contudo, existe um meio que possibilita subir, de uma só vez, várias dezenas de camadas no mundo espiritual. Fazer o curso para aprender o método do Jorei. Aqueles que ingressam em nossa religião têm afirmado unanimemente que, em termos espirituais, logo de início, sua visão sobre a vida mudou radicalmente e que conseguiram compreender melhor a realidade das coisas, em virtude do aumento do Teishokaku. Passaram a vislumbrar luz no futuro, libertaram-se de suas inseguranças e tornaram-se otimistas, obtendo, pela primeira vez, a verdadeira sensação de paz. Em termos materiais, misteriosamente os recursos começaram a chegar em abundância. Por isso, não têm mais passado necessidades. Ficam admirados, pois a infelicidade diminuiu e a felicidade aumentou. Diariamente, tenho lido e ouvido relatos de gratidão de muitas pessoas afirmando: fui salvo, estou profundamente grato. Por Meishu Sama, em 5 de fevereiro de 1947. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 3. Poema 212. Enquanto vida eu tiver, lutarei contra os planos traçados pelo mal para destruir o mundo. Desde tempos antigos, se diz que na sociedade humana praticamente não existe local nem época sem batalhas entre o bem e o mal. Temos, desde disputas de grandes proporções, como as de âmbito internacional, até as de pequeno alcance, como as que ocorrem no lar de quase todas as pessoas. Naturalmente, no mundo religioso é a mesma coisa. Nossa religião tem envidado todos os esforços para salvar o ser humano da doença, pobreza e conflito. Até certa época, tais disputas serão absolutamente inevitáveis. Atentem para o modo como os fariseus vêm empregando obstinadamente vários artifícios para criar conflitos e atrapalhar nosso desenvolvimento. Este fato é a própria luta entre o bem e o mal, é o combate entre deuses e demônios. É igualmente a guerra entre as divindades do bem e as malignas. Provavelmente não há, entre as novas religiões, nenhuma que seja considerada pelas divindades malignas tão inimiga quanto a nossa. E existe um grande motivo para isso. Por achar que todos querem conhecê-lo, vou explicá-lo detalhadamente. O Deus que governa nossa Igreja manifestará a força de salvação mundial por ocasião da grande transição do mundo. Para o mundo dos demônios, isso significa uma ameaça sem precedentes, o último suspiro. Portanto, se nossa religião, gradativamente, passar a realizar grandes feitos, tais divindades serão acuadas, pressionadas a escolher definitivamente um dos dois destinos, corrigir-se ou ser derrotadas. Sabendo disso, elas querem escapar dessa ameaça de qualquer forma. E o resultado é que empregam todo o esforço possível, sabotando nossas atividades. Além do mais,
Existem não sei quantos milhões delas, sendo quase impossível contá-las. Naturalmente, se há um líder, também há subalternos, divididos em superiores, intermediários e inferiores, e cada um tem a força correspondente ao seu nível. Com o objetivo de nos atrapalhar, é selecionado uma legião de divindades malignas que possuem as pessoas que podem ser úteis. Logicamente, elas influenciam os ateus, os materialistas, raramente os espiritualistas. Quando estes, por algum motivo, são acometidos por maus pensamentos, também se tornam prisioneiros de divindades malignas. Elas manipulam livremente as pessoas sob sua influência. O meio empregado é dominar-lhes o cérebro e roubar-lhes o pensamento, sonem. Em relação à nossa religião, por exemplo, aos poucos surgem ideias como: por algum motivo essa religião me aborrece, não me agrada. Vou fazer algo para atrapalhar e acabar com ela. Nos intelectuais, elas fazem surgir pensamentos, sonem, de acordo com sua condição de intelectuais. É uma religião supersticiosa. Por esse motivo, destruí-la é um bem para a sociedade. Existe uma coisa ainda mais interessante com relação às nossas publicações. Todas elas apresentam boas matérias, não tendo um ponto sequer que mereça críticas. Se forem lidas, as divindades malignas sofrerão um grande revés em seus planos. É por isso que temem muito as publicações e se esforçam ao máximo para ocultá-las. E ainda há casos em que as pessoas, sob sua influência, sentem algum desconforto ao lê-las. Com frequência, confessam isso após se corrigirem. Aliás, este é o melhor teste mental para saber se a pessoa está ou não sob a influência de divindade maligna. É só deixar nossas publicações em um local visível. Quem as pega e lê são pessoas boas. Quem não as vê, sem margem de erro, estão influenciadas por tal divindade. Segundo esse princípio, desde que a pessoa leia as publicações da nossa Igreja, o espírito maligno se retrai, o sentimento obstrutivo desaparece. Enquanto não as lê, a pessoa continua como serva do mal e revoltada contra Deus. Diante disso, compreende-se o quanto nossa religião é poderosa. Quero fazer um alerta sobre o destino daqueles que estão sob a influência de divindades malignas. O mundo espiritual logo se tornará dia, e à medida que a purificação se intensificar, o processo de limpeza será absoluto. A partir daí, não haverá outro recurso a não ser a ruína destas divindades. Isso, em síntese, é o juízo final. Contudo, uma vez que o imenso amor de Deus salvará o maior número possível de pessoas, Ele está nos utilizando para escrever estas advertências, com o intuito de afastar as divindades malignas e restabelecer nosso corpo físico. Por Meishu Sama, em 18 de março de 1950. O Pão Nosso de Cada Dia, volume 2. Relato 422. Quem ganhou nova vida deve empenhar-se no servir a Deus. Por um chefe de igreja. Em setembro de 1950, quando fui fazer difusão na província de Toyama, sofri um derrame cerebral. Enviei um telegrama a Meishu Sama pedindo sua proteção. Depois do meu completo restabelecimento, solicitei um encontro em Atami para agradecer a Meishu Sama a graça recebida. Naquela ocasião, ele me disse:
Quando nossa vida é salva por Deus, podemos viver por mais 30 anos. Naquele momento pensei: se cada vez que somos salvos recebemos 30 anos de vida, ao recebermos a salvação por 2 vezes, ganhamos 60 anos. Já que tenho 35 anos, se for abençoado mais uma vez, poderei viver tranquilamente até os 95. Como que enxergando meu pensamento leviano, Meixo Sama disse-me categoricamente: entretanto, a vida recebida deve ser usada no servir a Deus e não em benefício próprio. Reminiscências sobre Meixo Sama, volume 2. Relato 426. Não esperar recompensa pelo bem que se faz. Por uma ministra. No dia 1º de abril de 1941, tornei-me ministra da Igreja e passei a me dedicar exclusivamente à obra divina. Naquela época, fiz a seguinte pergunta a Meixo Sama: com que sentimento devo realizar a difusão da nossa Igreja? Meixo Sama me ensinou: você deve salvar as pessoas entregando-se de corpo e alma. Deve agradecer o bem recebido sem esperar a recompensa pelo que se faz. Não se esqueça que é sempre um trabalho feito em conjunto comigo. Basta que proceda com esse sentimento. Desde então, essas palavras tornaram-se meu princípio de difusão. Reminiscências sobre Meixo Sama, volume 2. Utilizar o dinheiro corretamente. Interlocutor. Mesmo trabalhando diligentemente, por não acreditar na grande purificação que está por vir, existem muitas pessoas que pensam da seguinte maneira: não penso que este servir seja o melhor caminho. Portanto, não me importa como será o julgamento que está por vir. Que tipo de punição receberão essas pessoas? Meixo Sama. Essas pessoas são membros da nossa igreja? Interlocutor. Não, não são. Meixo Sama. Não são membros? É assim mesmo. Se eles trabalharem diligentemente e não cometerem muitos pecados, serão salvos. É perigoso a pessoa achar que será salva só pelo fato de ser membro da nossa igreja e nada fazer. Mesmo quem não for membro, se tiver sentimento e atitude corretos, será salvo. A diferença entre os membros e os não membros é que os primeiros aprendem a forma de salvação do próximo. Assim sendo, neste caminho, por meio da salvação de outras pessoas, seus pecados diminuem. O mesmo ocorre com o dinheiro. Mesmo que se consiga obtê-lo, de nada adianta deixá-lo simplesmente guardado ou gastá-lo em futilidades, pois, inversamente, o dinheiro acaba se transformando em algo prejudicial. É preciso, pois, usá-lo para finalidades relevantes. Aprendemos esse método ao nos tornarmos messiânicos. Quanto à utilização do dinheiro, o caminho mais eficiente é empregá-lo em prol da propagação dos nossos ensinamentos. Mesmo que se aprenda o caminho correto, de nada adiantará se este não for colocado em prática. Ou seja, aprende-se o melhor modo de salvar as pessoas nas aulas de princípios messiânicos. Contudo, de nada adiantará receber essas aulas e não salvar ninguém. Por Meixo Sama, em 23 de abril de 1949. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 4.